Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar de tapering. Tapering quer dizer afunilamento, por isso tá cheio de funilzinho por aí. Mas que bicho é esse? Por que eu vou falar de funil ou afunilamento? O que acontece? Existe um instrumento de política monetária chamado afrouxamento monetário quantitativo ou quantitative easing, que a gente tem até um vídeo explicando ele. No quantitative easing, rapidamente, o que acontece? As taxas de juros do país já estão muito baixas, tá certo? E aí o Banco Central, ele precisa, por exemplo, colocar mais dinheiro na economia para promover, tentar incentivar o crescimento econômico numa época de crise. E aí, qual que é a ideia? Bom, já que a taxa de juros é baixa e isso não está mais refletindo em crescimento, eu preciso colocar dinheiro, injetar dinheiro na economia. O Banco Central não pode simplesmente ir lá na impressora já de tinta, clicar no botão e imprimir. Então tem que ter vamos dizer, entre aspas, uma desculpa para isso, um motivo para isso. E o motivo que se usa no quantitative easing é: compra-se títulos de longo prazo, títulos do governo, títulos do tesouro do governo de longo prazo que estão nos bancos, também títulos hipotecários, títulos lastreados em hipotecas ou em negócios imobiliários de longo prazo que estão lá nos bancos. O Banco Central compra esses títulos e fica com eles. Só que para ficar aí com esses títulos e comprá-los, o Banco Central imprime o dinheiro. Então o dinheiro fica no passivo, injetou isso, e no ativo ele fica com esses títulos que estavam com os bancos. E os bancos recebem o dinheiro que foi impresso ali. Os bancos vão ficar cheios de dinheiro, menos dívidas, então estão mais líquidos. A taxa de juros, por estar com mais dinheiro aí, vai ficar mais baixa, principalmente para os financiamentos de longo prazo. E se espera que os bancos emprestem esse dinheiro e ajudem, vamos dizer, as pessoas com isso a sair das suas dívidas, a pagar seus empréstimos caros e ficar com outros de longo prazo mais baratos. Aí as empresas vão ter capital de giro para fazer investimentos e aí vão crescendo, vão retomando o crescimento. Essa é a ideia. Só que isso vai aumentando cada vez mais o total de ativos do Banco Central, injeta cada vez mais dinheiro e pode gerar, e vamos dizer, esse crescimento econômico pode, funcionando bem, pode gerar inflação. E aí você precisa fazer o seguinte: olha, o Banco Central ele tem que diminuir essas compras desses ativos, ou seja, compra desses títulos do governo que estão nos balanços dos bancos, nos ativos do banco, tem que diminuir a compra desses títulos imobiliários que estão lá com os bancos, e diminuir isso, essa compra é o tal do tapering. Então é afunilar, ele estava comprando todo mês uma certa quantidade, o Fed pega e fala assim: olha, eu vou entrar num tapering, então ele vai comprar cada vez menos títulos, ele vai diminuir a velocidade de compra desses títulos com o tempo, ou seja, ele vai afunilando essas compras até que ele praticamente compra muito pouquinho e tal, até para dar tempo dele, do Banco Central, assim, vão vencendo os títulos que ele comprou e eles vai diminuindo essa quantidade de dinheiro que foi gerado ali e pode gerar inflação. O tapering, ele acaba reduzindo aos poucos, tá certo? A quantidade de dinheiro na economia. Então, diminui a liquidez, com menos dinheiro os juros tendem a subir, tá ok? Por isso que o Banco Central também, ele toma cuidado, ele avisa, ele comunica muito bem esse tapering, para que o mercado não vá assim: ah, meu Deus, vamos parar de comprar de uma vez e tal. E aí os juros dão um pulo, tá certo? Que alguns chamam isso de tapering tantrum. Então o Banco Central avisa com calma e fala assim: ó, eu vou afunilar, vou diminuir essas compras, então vou fazer o tapering, tá certo? Vai comprando cada vez menos esses títulos aí, nessa estratégia do quantitative easing, para justamente o mercado ir se preparando, e se for subindo os juros, vai subindo de uma maneira bem devagar, paulatinamente, para que justamente não dê um impacto ao contrário, então, e interrompa a retomada do crescimento. Então esse daqui é o tapering. Deixa eu mostrar aqui uma notícia.
No dia 3 de novembro de 2021, e essa foi a motivação desse vídeo, o FOMC, que seria o nosso Copom aqui no Brasil, se reuniu para discutir justamente a política monetária, e nessa reunião eles discutiram justamente começar esse tapering de uma maneira assim, de novo, não querem assustar o mercado, então bem devagar, falar assim, ó, não vão para o mercado não ir subindo juros rapidamente, não. Vamos a pouco diminuir a velocidade do tapering. Inclusive tem aqui o comunicado aqui a transcrição da fala do Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, e aí ele falando assim, olha, hoje, aqui ó, 3 de novembro, o FOMC, que seria equivalente ao nosso Copom, decidiu manter a taxa de juros próxima de zero, tá certo? E por estar próximo de zero aí, justamente que eles usam essa política do quantitative easing. E aí, o que ele fala? E decidiu começar a reduzir a velocidade das compras de ativos, tá certo? Então, eu já até marquei aqui, ó. Então, assim, ó, o foco nessa história era, olha, vamos tapering as compras dos ativos, vamos afunilar a compra dos ativos, vamos reduzir as compras dos ativos que eles fazem ali dos bancos, tá certo? Então, eles vão injetando cada vez menos liquidez, tá certo? Então, aquela assim, ó, o banco, você tá cheio de título aí do governo de longo prazo, cheio de título imobiliário de longo prazo, eu vou parar, eu vou comprar menos. Não é que eu não vou comprar menos, eu vou fazer um tapering, tá certo? Para não subir taxa de juros. Por quê? Porque a inflação veio não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e no mundo. Então aqui no US Bureau of Labor Statistics, o escritório, né, de estatísticas de trabalho, tem aqui, eles divulgam índice de inflação nos Estados Unidos. Então a inflação aqui, ó, em outubro dos últimos 12 meses, em outubro de 2021, dos últimos 12 meses, bateu 6,2% ao ano. No Brasil, mais ou menos na mesma época, é próxima de 10%, quer dizer, a inflação dos Estados Unidos subiu forte. E se eu clicar aqui para ver que foi a maior, essa aqui de outubro de 2021 é a maior dos últimos 20 anos. E clicando aqui em energia, a inflação de energia nos Estados Unidos, aqui em outubro de 2021, bateu 30% ao ano. Então, em 12 meses, ou seja, de outubro de 2020 para outubro de 2021, a inflação de energia nos Estados Unidos subiu 30%. Pessoal, a gente usa energia para tudo. Então, vejo que os americanos também, assim como nós, brasileiros, estão sofrendo com a inflação, tá ok? E isso tem motivado justamente o tapering. Então, reduzir a compra desses títulos e diminuir essa velocidade assim, de colocar dinheiro na economia através do quantitative easing. Até porque, aí eu mostro aqui, ó, o total de ativos que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, acumulou por causa da pandemia, já chegou a 8,5 trilhões de dólares, mais de 5 vezes e meio o PIB do Brasil. Então vejam que teve um impacto muito grande isso também, que causa uma pressão no Fed. Em 2008, o total de ativos lá no balanço do Fed era de 864 bilhões, então praticamente multiplicou por 10. Em 2008, o Banco Central começou a usar o quantitative easing aqui por causa da crise dos subprimes que explodiu aqui em setembro de 2008. Então, de 2008 para cá, multiplicou por 10 os ativos. Olha quanto dinheiro foi gerado, com isso gera inflação. E aí, para controlar, o Banco Central pode subir a taxa de juros, mas ele não está querendo fazer isso. Então, lá nos Estados Unidos, o Jerome Powell e o FOMC, que seria o nosso Copom,
resolveu falar assim, olha, vamos fazer um tapering, então vamos diminuir as compras, até que eles vão, não é que vão parar, mas vai ficar um valor menor e vai deixar os títulos que eles compraram lá, que o Fed comprou, começar a vencer e aí vai dar uma aliviada nesse total de ativos e vai retirar um pouco desse dinheiro aí na economia para dar uma controlada na inflação, tá bom? Muito bom, pessoal, tá aí o tapering, esse afunilamento aí. Dá uma olhada lá no vídeo Quantitative Easing, que ajuda também a complementar o entendimento. Mas, se você ouve a palavra tapering, no curto para médio prazo, a gente vai ver aos poucos elevação de taxa de juros no mercado. Então, o mercado entende sim a mensagem, olha, vai comprar menos, então vai parar de injetar dinheiro, vai diminuir aos poucos a liquidez e os juros devem aos poucos retomando. Se não é o Banco Central ou o Fed subindo os juros, o mercado por si só entende essa mensagem e vai naturalmente subindo aos poucos, e é isso que o Banco Central quer. Beleza, está na hora de subir um pouco os juros para dar uma controlada na inflação, mas faz isso aos poucos. Por isso que eles comunicam devagar esse tapering, afunilam, vão comunicando bem para não ter nenhuma grande elevação que termine com a retomada do crescimento. Tá bom? Até mais!